E nós estamos chamando esse curso de Bíblia Descomplicada. Bíblia Descomplicada porque, para muitos de nós, ler a Bíblia, e nós não estamos falando necessariamente de estudar, mas ler a Bíblia é uma complicação. Existem diversas razões que dificultam a gente a lermos a Bíblia com regularidade. E a proposta desse curso de verão é encorajar e dar assim a você recursos básicos para um pontapé inicial da leitura regular da Bíblia. No domingo passado nós fizemos um questionário, né? Um questionário sobre os hábitos de leitura bíblica. Eu não abri os questionários ainda. Não é que eu não tive coragem, não. É que vamos hoje fazer de novo, vamos juntar o máximo possível de respostas. Para quem não esteve aqui no domingo passado, pela manhã nem à noite, é um questionário anônimo para ser respondido com o máximo de liberdade para que a gente possa ter uma visão real de como é que nós estamos no nosso relacionamento com a palavra do Senhor. Queridos, hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos menos técnicos e mais, como é que a gente vai dizer, mais do coração em relação à leitura da Bíblia. Nós fizemos aquele autodiagnóstico na semana passada, mas o nosso interesse, na verdade, não é exatamente a gente simplesmente se ver, mas é a gente poder avançar nesse estímulo. Por isso, talvez o meu maior objetivo em compartilhar isso com vocês é quebrar o mito de que por alguma razão, eu não posso, você não pode, não tem condições de desenvolver o hábito da leitura regular da Bíblia. Então, por isso eu queria começar fazendo uma pergunta, que eu acho essa pergunta muito importante. De certa forma, nós vamos concluir aquilo que começamos no domingo passado, falando sobre a necessidade da gente crescer em Cristo, de nós olharmos a Bíblia como elemento essencial na formação do nosso caráter à semelhança de Jesus. O grande alvo de Deus para você e para mim não é que nós frequentemos a igreja. O grande alvo de Deus para você e para mim, para todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho, é que nós sejamos transformados e cada um de nós seja mais parecido com Jesus Cristo. Para mim está sendo uma experiência assim preciosa olhar para os rostos de vocês. São rostos que eu estou conhecendo agora, né? Esse é o meu 3º domingo de igreja. Aqui o mais novato sou eu, sou mais novato que o Vinícius nessa igreja. Sou mais novato que o Vinícius. E para mim é muito precioso poder olhar para vocês e ficar imaginando. Esse rosto é um rosto que está destinado por Deus a ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Já pensou nisso? Que esse é o grande alvo de Deus para a sua vida. Você estabelece diversos alvos para você, eu estabeleço diversos alvos para mim, alvos pessoais, alvos familiares, alvos profissionais, mas o grande projeto de Deus é formar em cada pessoa a imagem do seu Filho. Ele nos destinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, é o que o apóstolo Paulo diz. E aí você pensa assim, eu penso assim, Alex mais parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí coloca o seu nome nessa frase. Coloca o seu nome nessa frase.
Deu medo? É um desafio, mas é a razão da nossa vida, porque na medida em que a gente vai ficando mais parecido com Jesus, toda a vida se alinha, todas as questões da vida se equilibram, porque a gente caminha ao lado daquele que é capaz de colocar a vida de qualquer pessoa em ordem. Então, a pergunta que eu estou chamando aqui de uma pergunta importante é essa para nos provocar. Olha aí. Lê essa pergunta aí para você. Pensa na resposta. Olha aqui, eu não estou perguntando se é bom, se é ruim, se devemos, se não devemos. Eu falei para você que a coisa é mais uma questão do coração. A pergunta é adequado? Adequado, ou seja, é algo para ser feito? Ou não? Você já passou por esse momento, não já? Tem nenhuma vontade de ler a Bíblia. Não ter nenhuma vontade. Sabe aqueles dias em que você acorda com a vida de cabeça para baixo? O mal do fígado, mal do coração? Sabe aquele negócio? Aquele dia em que você não tem vontade, já acorda cheio de preocupação, já acorda cheio de mal-humorado. E aí a pergunta é adequado para o seu coração, para a sua vida, ler a Bíblia quando não tem vontade? Posso fazer pesquisa? Quantos acham que é adequado, eu não vou levantar a mão, hora nenhuma, Quantos acham que é adequado ler a Bíblia quando não se tem vontade? Levanta a mão, por favor. Peraí, gente, abaixa a mão. Não é ola não, gente. Não é esperar ver quantos levantam a mão para você levantar com a maioria, não. Não é ola. É ao mesmo tempo. Quantos acham que... Eu falei que não é adequado, né? Que é adequado? Então, quantos acham que é adequado ler a Bíblia quando não tem nenhuma vontade? Nenhuma. Não é levantar o cotovelo, é levantar a mão assim, isso, pode abaixar. Quantos acham que não é adequado ler a Bíblia quando não se tem vontade? Levanta a mão, com coragem, com ousadia. Muito bem. Vamos lá, vamos dar um passo à frente. Não vou dizer se é adequado ou se não é adequado. Vocês acham que eu vou dar resposta para vocês assim? Não vou dar resposta assim, né? Existem 3 maneiras da gente encarar essa circunstância da leitura regular da Bíblia. 3 formas da gente encarar à luz dessa pergunta que foi feita, tá? À luz dessa pergunta. A primeira é, não estou interessado. Não estou interessado em ler. Por N razões. Pode ser que você diga assim, não, eu não quero, não estou interessado em ler a Bíblia não é algo prioritário para mim. Espero que isso não se aplique a gente. Espero que não se aplique. Mas pode se aplicar. A segunda maneira da gente encarar isso é essa frase. Perceba que está tudo entre aspas, hein? É você falando, talvez. Não estou com vontade. Se eu for ler agora, eu vou estar sendo legalista. Não estou com vontade. E fazer uma coisa, isso sem ter vontade, especialmente fazer uma coisa que tem a ver com Deus. Bom, será que tem alguma coisa que não tem a ver com Deus? Para o correto ou para o errado, tudo tem a ver com Deus. Mas fazer uma coisa que faz parte da nossa formação espiritual, sem ter vontade, só porque tem que fazer, é legalismo. Então eu não vou ler. O meu coração não está pedindo para ler. É razoável esse pensamento? Me parece um pensamento razoável. Razoável. Vejam, não tem juízo de valor, não estou falando se é certo ou se é errado. É um pensamento razoável, ele tem uma lógica interna. Me dizer que você nunca pensou assim. Olha para mim e diz, eu nunca pensei assim.
Já teve horas em que eu pensei assim mesmo, não vou ler, e agora vai ser legalismo. E a terceira maneira de ver é, não estou com vontade, mas vou ler mesmo assim. Não estou com vontade, mas eu vou ler mesmo assim. O que você acha dessas três posições? Alguém quer fazer alguma colocação? Aqui? Alguém já tem coragem de fazer alguma colocação? Eu estou tirando do nosso repertório aqui a primeira abordagem, porque eu imagino que nós que estamos aqui nessa classe de escola dominical, a gente tem algum interesse na Bíblia, interesse em ler a Bíblia. Então, eu estou tirando a primeira abordagem do nosso campo natural de vida, né? Mas eu entendo que as duas abordagens, a segunda e a terceira, elas, em alguma medida, já estiveram aí na nossa experiência, a experiência de cada um de nós. Não estou com vontade, não vou ler, não tem ninguém me forçando a ler, eu não vou ler, não estou com vontade. E, em outras ocasiões, alguém já disse para a gente assim, ó, lê sim, mesmo quando não está com vontade. E aí a gente diz, eu vou ler, mesmo não estando com vontade. É para nós. Sim. A resposta de quem levantou na primeira e na segunda é sempre em função do que a Bíblia é para nós. Sim. É o que eu acho. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? A terceira, vai chegar o microfone. Não estou com vontade, mas vou ler a si mesmo. Quando a gente começa a ler, a gente se encanta. Será? É verdade. E aí você fica com vontade de continuar lendo. Será? Para mim é assim, às vezes eu não estou com vontade de ler nenhuma, mas eu começo a ler e aí eu me envolvo. Entendo. Passa essa vontade de não querer ler para uma vontade de satisfação em estar lendo. Okay. Aliás, esse é o subtítulo da principalmente para mim, o Antigo Testamento. Eu me encanto com o Antigo Testamento. Sim. Talvez seja por isso, né? Pode ser também. É por isso que o subtítulo do nosso curso aqui é adquirindo o hábito e a satisfação de ler as Escrituras. São as duas coisas que são importantes, hábito e satisfação. Por isso que estamos nessa fase de análise do nosso próprio coração. Por que eu fiz questão da gente transitar aqui? Já vou lhe dar a palavra, Cláudia. Por que eu fiz questão de passar por aqui? Porque a gente não pode seguir adiante se a gente não trabalhar as questões da nossa emoção, do nosso coração. Se a gente não for lá dentro das nossas motivações, a gente não vai passar por esse processo de transformação. A chave dessa transformação espiritual são os nossos porquês e não os nossos oquês. Para Deus é muito mais importante o porquê fazemos aquilo do que o que fazemos. Esse é um princípio bíblico fundamental. Deus olha o nosso coração, porque as nossas atitudes vão seguir o estado do nosso coração. A boca fala do que o coração do que está cheio o coração, não é? Uma fonte de água amargosa não pode dar água doce, nem a fonte de água doce dar água amargosa. Não se colhe figos de uma figueira, de um espinheiro, não é? Então, a questão central da nossa vida com Deus e da nossa aproximação da Bíblia está aqui dentro, e não nos nossos aplicativos ou no livro. Deus olha as suas motivações. Cláudia. Eu acho que tem uma palavra que a gente usa pouco na igreja, mas que eu acho muito importante, que se chama intencionalidade. E aí, eu faço alguma coisa com intenção de obter ou chegar a algum lugar. E aí,
usando um exemplo que o apóstolo Paulo usa muito, que é o exemplo da ginástica, vou dar um exemplo concreto. Eu não gosto de atividade física, mas eu sei que eu preciso dela, porque cada vez que eu faço essa atividade física, eu tenho um ganho lá na frente. Então, eu faço com um objetivo final. A leitura da Bíblia, eu aplico esse pensamento mais do que a leitura da Bíblia, mas ao crescimento espiritual, nós igreja, temos deixado tudo muito na base da emoção e do eu sinto vontade. Quando a gente perde de vista qual é a nossa intenção. Se a minha intenção é ser transformada, é uma coisa que não vai ser assim, uau, acordei hoje transformada. Não é assim que funciona. É algo que você caminha passo a passo, pouquinho cada dia. Tem aquele dia que você vai acordar animadão para fazer a ginástica, está mais animado, está calor, mas tem dia de frio que você vai acordar e vai falar assim, a gente fazia hidroginástica, eu e Alex, né? Então, aqueles dias que chovia, faz frio no Rio, eventualmente, tá? A gente ia para a piscina assim, não vou não, mas a gente ia, porque a gente sabia que o ganho estava ali na frente. Então, eu acho que a leitura da Bíblia precisa ser intencional, com o propósito. Ok, então deixa eu já meio que colocar aqui qual é a melhor atitude, mas a melhor atitude tem que ser exercida da maneira correta. Existe a melhor atitude, mas existe uma forma ruim de exercermos a melhor atitude. Por isso que eu separei aqui, a melhor atitude é a terceira sim. É o terceiro pensamento. Não estou com vontade, mas vou ler mesmo assim. Isso está bem próximo do que a irmã falou aqui, né? Mas por isso eu coloco assim, duas formas de exercitar esse terceiro pensamento, essa terceira forma da gente pensar na leitura da Bíblia. A primeira delas é meio perigosa, que é por obrigação. É um dever cristão. Eu acho que muitos de nós, inclusive eu, fomos criados num clima, dentro da igreja, quem é da igreja desde cedo, talvez tenha sido criado num clima de obrigação. É responsabilidade. Deus requer isso de você. Deus quer isso de você. Não há dúvida que quer. Mas Deus quer não por um capricho. Deus não é caprichoso. Caprichosos são os ídolos. Porque os ídolos são feitos à imagem e semelhança do homem. Aí então os ídolos têm todas as características dos seres humanos, né? Mas Deus é de outra natureza. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, Deus não é caprichoso. Por que Deus requer isso de nós? Porque Ele entende que isso vai produzir na nossa vida essa transformação que é o bem maior que Ele nos legou, né? Quero dizer para vocês que a salvação não é o bem maior que Deus nos legou. Heresia, hein? Não se assuste. Não se assuste. O maior bem que Deus nos legou é o que acontece por causa da salvação. Que é o grande alvo de Deus, que é o resgate de toda a criação de volta para o objetivo dela. E dentro disso estamos eu e você. Nós nos tornarmos as pessoas para as quais Deus nos fez para ser. Isso tudo, é claro, começa com a salvação, começa com a regeneração. Mas o maior bem é essa obra grandiosa de Deus que começa com a nossa regeneração, que é a transformação. Deus é glorificado quando eu e você somos remodelados, vamos dizer assim. Então, o dever é um dever cristão? Mas cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo, porque o legalismo, ele é capaz de nos colocar na direção oposta ao que Deus quer, né? Nos fazer fariseus modernos. Então, a melhor maneira da gente exercitar esse difícil terceiro pensamento, eu não estou afim, não quero, não estou com vontade, mas vou ler mesmo assim,
é por compromisso e por fé. Tem uma canção que eu já vi que aqui também canta, pastor Ercino gosta de recitar essa canção, né? Estamos todos aqui para louvar ao Senhor, outra vez aqui em união, não é? E o que diz depois? Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Deus diz que pela sua palavra nós encontramos vida, conhecemos a Jesus, encontramos a vida que está nele. E quem é que não quer ter vida em abundância, né? João 10:10. Então, quando eu leio a Bíblia, mesmo sem estar com vontade, é uma forma diferente da gente conduzir a nossa vida, bem diferente do que é comum na sociedade. A sociedade diz assim: siga o seu coração. E a Bíblia diz assim: o coração é enganoso, hein? Cuidado, mesmo o coração de crente dá as suas escorregadas sérias. O coração é enganoso. Então, não siga o seu coração, siga o que Deus diz, e aí bota o teu coração para seguir a Deus. Então, por isso essa expressão, ler a Bíblia, mesmo quando eu não estou com vontade, por compromisso e fé. Um compromisso que eu tenho com Deus e com meu crescimento espiritual, e por fé naquilo que Ele diz. Naquilo que Ele diz. Então, isso que a irmã compartilhou com a gente é bem verdade mesmo. Leia, desenvolva a disciplina de ler a Bíblia, porque, olha essa expressão, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que Deus vai produzir algo. Deus vai produzir algo na minha vida. Sabe, irmãos, eu acho que talvez seja uma experiência sua, acontece comigo. Existem dias em que eu não estou com vontade de ler a Bíblia, leio a Bíblia e nada acontece. Leio a Bíblia e continuo sem vontade de ler a Bíblia. Existem ocasiões em que eu leio e acontece isso que a irmã falou aqui. Parece que, sabe aquele negócio? Tocam os sinos, né? Tudo se abre, a neblina se dissipa. Tem dias que acontece isso, mas tem dias que não. Tem dias que não. Ainda mais se você ler a Bíblia assim, sequenciada, né? Vai cair lá numa genealogia para você ler. Aquele dia é para ler genealogia. Né? Fulano, né? Casou com fulano, gerou fulano e tal, e teve filhos e filhas. Às vezes tem esses dias que são meio complicados, né? Ou então, não. Ou então, às vezes o nosso coração está tão assim, dessintonizado, que leva um tempo não para Deus falar, mas para a gente ouvir. E aí, aparentemente não acontece nada, mas continua, persevera nisso. Pastor Ercino. Ela é a palavra de Deus. Tem hora que ela fala exatamente aquilo que eu quero ouvir. E aí é gostoso ler a Bíblia. E aí eu fico com vontade de repetir. Mas tem hora que ela fala exatamente aquilo que eu preciso ouvir. E aí eu guardo na gaveta outra vez. E fala assim: poxa Deus, vamos parar de brincar nisso, né? Vamos parar de brincar disso. Né? Ou às vezes a gente não percebe nada. Às vezes a gente está tão, naquele dia a gente está tão nublado, tão tapado, que a gente realmente não percebe o que Deus quer falar. Acontece mesmo, né? O coração está apertado, a gente está magoado. Você quer ver uma coisa que acontece? Às vezes tem um pecado no nosso coração que a gente não quer largar a mão dele. Aí a gente lê em pecado: estou brigado com fulano de tal. A gente não ouve Deus mesmo não, mas lê a Bíblia por disciplina, né? Mas deixa, sabe por quê? Porque Deus é independente mesmo, tá? Deus não depende da gente para agir, não. Esse é um dos fatores cruciais da nossa fé, da fé reformada. Deus é absolutamente autônomo. Então você diz assim: Deus não invade a vida da gente. Quem disse que não invade? Quem disse que não invade? Tem vezes que Deus mete o pé na porta. Tem vezes que Deus bate e espera a gente abrir. Tem vezes que Deus fala e diz assim: eu sei que ele não vai ouvir, ela não vai escutar. Mas Ele é independente, Ele faz mesmo. O nosso Deus é de verdade. Nosso Deus é de verdade. Ele tem vontade própria. Não é um computador que a gente programa. Não precisa dar nenhum input para Deus agir.
A gente que tem que receber o input de Deus e fazer o que Ele quer. E aí Ele age como e quando Ele quer. Mas algo Ele vai produzir. Pode ser algo que a gente não esteja percebendo agora, mas Ele vai produzindo na vida da gente. Fala, meu querido. Pastor, eu me lembrei daquele versículo, um versículo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Era alguém que Deus olhava era alguém que para Deus era especial, porque ele tinha um coração inclinado para Deus. E esse mesmo Davi, ele declara num dos salmos: induzo o coração a meditar nos teus preceitos. Quer dizer, havia momentos na vida de Davi que ele também não queria, mas ele sabia que ele precisava. Então ele induzia o coração dele a meditar na palavra do Senhor. Exatamente. Isso é muito importante. A gente se deixa domar pelo nosso coração, mas a Bíblia diz que tem que ser o contrário, a gente que tem que domar o coração. Né? Pelo poder do Espírito Santo, nós temos que pegar o nosso coração e falar assim: vem cá, coração teimoso, vai para o altar de Deus, né? Vai para o altar de Deus. E Deus faz o que Ele quer. Mas lembra de uma coisa: a relação com Deus não é uma relação automática. A relação com Deus é realmente um relacionamento. Nos nossos relacionamentos humanos, a gente é complicado, não é? O relacionamento é processual, tem avanços, tem retrocessos. Nós esperamos a interação do outro lado, dos relacionamentos humanos. Nós não sabemos qual vai ser a reação da outra pessoa, das outras pessoas. Com Deus também é assim. Não tem a ilusão de que a Bíblia é um manual de como Deus age nos mínimos detalhes. É impossível, isso não caberia em livro nenhum, né? Em livro nenhum. Ela dá para a gente princípios, não para Deus, mas para a gente. Não é Deus que tem que se encaixar nas nossas expectativas. Deus é sem medida. E nós, pequenininhos, somos abençoados com o fato de que Deus deu para a gente a maneira da gente se encaixar na maneira dele ver a vida. Isso é Bíblia. Isso é a nossa relação com as Escrituras. Deus dizendo para a gente como nós, criaturas, podemos viver mais perto dele e podermos entender melhor como viver a vida do jeito dele. Então, mesmo que a gente não esteja afim, mesmo que a gente não esteja com vontade, a Bíblia, como disse o irmão, o texto de Davi: eu induzo o meu coração, né? Induzo o meu coração a buscar a tua palavra. Existe uma outra passagem também do Salmo que eu gosto muito, que diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. O que é isso? O meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. É meu coração que está produzindo isso? Não. Olha o que o salmista fala: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. É Deus falando. Ele não estava pensando em buscar a presença de Deus. É Deus que chega e motiva. E aí a resposta dele é: ok, Senhor. Ok, não está na Bíblia, né? Mas faz de conta. Ok, Senhor, buscarei a tua presença. É como se ele dissesse assim: estou alheio, estou ocupado com um monte de coisa, mas o Senhor fala assim: lembra de mim, busca a minha presença, é melhor para você, né? É melhor para você. E aí, eu falo assim: opa, desculpa, Deus, não tinha percebido, não estava, o Senhor era periférico na minha vida, acessório, vou buscar a tua presença. Então é isso, não é automático, isso não acontece de uma forma automática. Por isso eu gosto muito de um texto bíblico, que é o texto esse texto eu não coloquei na projeção, não. Será que a gente consegue colocar? Então a gente abre nossas Bíblias. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, de 6 a 8. Eu gosto muito dessa passagem, é uma passagem muito interessante. Eu estou usando o aplicativo é mais lento do que se a gente abrisse, né? 1 Timóteo 4, desculpa. Eita. Eu falei 1 Timóteo 4, 6 a 8, não foi isso que eu falei? Mas tá, não é esse texto não, o texto é outro.
Eu acho que eu anotei errado aqui, gente. Será que é 2 Timóteo? Não, está certo, é isso mesmo. É isso mesmo. É que eu estou com outra versão. Desculpa. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Agora para frente que vem o centro que eu queria enfatizar. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, o que Paulo está dizendo é preciso exercitar-se. Acho que Cláudio estava falando, né? É preciso exercitar-se. Ela roubou a minha ilustração. Eu não falei com ela dessa ilustração em casa, não falei, mas ela roubou a minha ilustração. Como? Isso, em comunhão de bens e, graças a Deus, em comunhão de ideias também, né? Então, é isso. A ilustração é exatamente essa que Cláudia falou. Quantos aqui, vou falar de novo, já falei isso, acho que há 12 domingos atrás. Quantos aqui fazem atividade física regularmente? Ok. Quantos aqui acordam todos os dias loucos para fazer atividade física? Levanta a mão. Menos da metade. Menos da metade. Esses são os agraciados por Deus com o DNA da atividade física, né? Nós, os réis, os seres humanos restantes, não somos assim. Precisamos de quê? Disciplina. Não é nem motivação. Não é nem motivação, porque você acorda desmotivado. É por isso que eu não faço atividade física de manhã cedo. Porque eu nunca acordo motivado de manhã cedo. Eu sou o cara não se assustem, eu sou o cara da night, né? Eu rendo melhor da tarde para a noite. Então, minha atividade física é ali perto da hora do almoço, um pouquinho antes do almoço. Mas tem dias em que você não está afim. Chuvinha fininha, julho, sábado, aquele dia que você pode acordar um pouquinho mais tarde, você tem horário marcado para 8 horas da manhã, é o teu horário, chuvinha fina, 14 graus, animadíssimo para fazer atividade física? Não, no Rio, 14 graus, já tirou os esquis de dentro do armário, viu? Então, disciplina. Então, o que Paulo diz é, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, é disciplina mesmo, é a gente perseverar, certo? Então, diga, querida. Sim. O Espírito Santo nos incomoda. Sim, o Espírito Santo sempre vai nos incomodar. Ele nos incomoda para ler a Bíblia também. Eu fico pensando que às vezes nós vamos protelando. Eu não vou ler agora de manhã, mas eu leio depois do almoço. Aí depois do almoço eu não leio, mas eu vou ler à tarde. O dia começa a findar e o Espírito Santo está incomodando. E aí você resolve a ler. Então, eu acredito que existe pelo compromisso, não estou com vontade, mas vou ler a si mesmo, mas é a força do Espírito Santo. Não, sem dúvida nenhuma o Espírito Santo nos incomoda. O problema não é esse, o problema é que nós nem sempre nos sentimos incomodados pelo Espírito Santo. O problema não é o lado de lá, né? Não é o lado de Deus, o problema é o lado de cá. O problema não é a emissão, o problema é a antena. É essa a questão, e nós estamos tratando exatamente desse aspecto, é o nosso lado, porque Deus é tão bondoso que Ele está sempre nos cutucando, Ele está sempre nos chamando a comunhão. Gente, não existe nenhuma religião no mundo que apresente um Deus que diz assim, vem para perto de mim, vem andar comigo, eu tenho
é uma forma especial de apresentar a vida para você. Não existe. Os deuses, como diz o salmista, os deuses dos povos são ídolos, eles exigem. Deus, até acho que é uma frase de Agostinho, ele diz que Deus dá aquilo que ele exige. Deus dá o que exige. Generosidade, bondade. Deus é um Deus interativo. Deus vem em busca da humanidade, né? Não há quem busque a Deus. Paulo fala isso, não há quem busque a Deus. Então Deus é que vem ao nosso encontro. Então Deus sempre vai falar com a gente. O problema é o lado de cá, como é que a gente trabalha como é que a gente lida com esse universo aqui dentro, quando a gente não tem interesse, quando a gente não tem vontade. Essa é a nossa luta, gente. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é não saber que é bom. A nossa luta não é não saber que Deus nos convida. Isso não é problema. Isso é claro, acho que é claro para todos nós. O problema está aqui, como é que a gente lida com essa questão do nosso coração? Como é que a gente lida com isso? Né? Então, eu queria concluir nosso encontro aqui, que já chegamos no nosso horário limite, com uma passagem bíblica e com uma pergunta. Essa não é difícil de responder, não, porque não é um dilema. Eu coloquei essa pergunta, ler ou estudar a Bíblia, porque nós presbiterianos especialmente, não exclusivamente, mas especialmente, enfatizamos a importância do estudo da Bíblia. E às vezes nós fazemos aquilo que nenhum pediatra, nenhum pedagogo recomenda. Queremos que a criança ande antes de engatinhar. Aí coloca aquele disco voador, né? Com a criança a criança anda antes de engatinhar. Ler ou estudar? Estudar é o objetivo nobre e especial, mas quero citar uma passagem bíblica, essa eu trouxe. Atos 8, 26, mas só vamos ler os últimos versículos. Atos 8, 26 é aquele episódio do encontro de Filipe com o eunuco, né, que era o tesoureiro da rainha da Etiópia. Você conhece a história, né? O eunuco vinha lendo, tinha voltado de Jerusalém, era um prosélito, tinha ido fazer uma peregrinação a Jerusalém, estava voltando, e aí olha o que acontece. Vamos alternar na leitura? Vamos lá. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Você consegue perceber que nessa narrativa existem as duas etapas? Ler ou estudar as Escrituras? Ler ou estudar? Não existe uma separação. Você percebe que o homem vinha lendo, e ele não tinha a condição de estudar, porque não tinha acesso a material, mas teve alguém enviado por Deus que o ajudou a estudar, ou estudou junto com ele, explicou para ele. E o resultado final vocês já sabem. O homem reconheceu a Cristo como Messias e foi batizado ali por Filipe, né? Diácono não podia batizar nessa época, né? Filipe era diácono não podia batizar nessa época. Então eu queria que a gente terminasse hoje com esse registro que é extremamente importante para nós.
A alegria de entender, que foi o que aconteceu por último com esse homem, a mensagem da Bíblia começa com o compromisso de ler a Bíblia. Eu queria te puxar a orelha sem saber, talvez, e quero dizer uma coisa com toda transparência e com todo carinho. Não adianta você vir à igreja esperando estudar a Bíblia na escola dominical, esperando ouvir a Bíblia nas pregações, se você não lê as Escrituras. Se você não lê as Escrituras na sua vida pessoal, vai ser preciso um milagrão. Milagrão é ótimo, né? Vai ser preciso um milagrão para que as Escrituras façam efeito na sua vida. Mas lembre de uma coisa, milagres são exceções, tá? Deus deu para nós uma forma regular, certa para o nosso crescimento, certa para a nossa transformação, certa para a gente encontrar essa alegria de descobrir as coisas, de ter essa experiência com o Espírito Santo que a irmã falou, da gente estar lendo e de repente, uau, né? Que não acontece sempre também, mas essa experiência começa com você e eu disciplinando o nosso coração e a nossa mente para simplesmente obedecer e irmos à Bíblia, lermos a Bíblia, que seja em doses pequeninas e homeopáticas. E isso é uma das coisas que a gente vai aprender ao longo dos próximos encontros, nos próximos domingos. Antes de terminar, eu queria apenas lembrar que no domingo passado fizemos aquele questionário para a gente levantar nossa situação como comunidade a respeito da leitura da Bíblia. Nós temos alguns formulários aqui, não temos, José Ricardo? Acho que temos alguns formulários ali. Então, se você não preencheu, pode levantar sua mão para você pegar, por favor. Se você não preencheu domingo passado, você estava de férias ou não veio mesmo, levanta sua mão que vai chegar até você. Você é daqui da igreja, seja membro ou se está se congregando com regularidade, não precisa ser membro não, tá? Então você leva com você, ou se você quiser agora, depois da escola bíblica dominical, preencher antes de ir embora, aí você dobra no meio, a gente dobra no meio, né, para não ser identificado, e entrega para um dos diáconos, e nós vamos juntar lá, misturar para não saber qual é o seu, tá? Não precisa fazer agora, não precisa preencher agora, mas preencha, é muito importante para nós, né? Ah, pois é, né? Caneta vermelha. Se pudesse caneta azul é melhor, né? Se você quiser preencher agora, nós vamos encerrar, mas se você quiser ficar por alguns minutos, é algo que você preenche em 5 minutos, é rápido, são 3 perguntas apenas. Temos canetas disponíveis aqui também. Levanta sua mão, bem alto, se precisa de caneta ou do formulário. Certo? Logo mais, alguém precisa de caneta? Temos caneta disponível. Logo mais à noite, para quem não veio nessas 3 jornadas, né? Domingo passado pela manhã. Como? Não, veja, as 2 primeiras questões você vai marcar um só. A terceira questão você vai marcar 2. Tá? Então, as 2 primeiras questões você vai marcar um em cada, né? Marcar um número em cada. E a terceira questão, você vai escolher 2 motivos. Certo? Ok, faça isso, mas se você não quiser fazer agora, se você quiser levar para casa para pensar, para refletir, desde que o seu compromisso seja trazer de volta, isso é importante para todos nós, porque a gente está junto nisso, né? Viu? É um desafio para todos nós. Para encerrar, deixa eu falar uma coisa aqui. Ler a Bíblia diariamente, para mim, é uma luta. É uma luta. Sabe por quê? Porque eu sou pastor, e pastor tem um negócio que roda assim no fundo da cabeça da gente, é que a gente já sabe muito de Bíblia. E aí a gente tem um trabalho duplo, primeiro quebrar o coração orgulhoso e depois se disciplinar para fazer. Sabe?
Então, eu quero dizer para vocês que o que eu estou dividindo para vocês não é de alguém, por isso eu faço questão de falar daqui de baixo. O André perguntou assim, quer falar lá de cima, pastor? Não, daqui de baixo. E lá de cima, no culto da noite, só mesmo para ficar mais evidente aqui, essa jornada que eu estou compartilhando com vocês é uma jornada que tem sido a minha jornada, a minha luta pessoal. Tem sido interessantíssimo, muito, muito legal, muito verdadeira. A batalha para a gente aprender a ler a Bíblia com regularidade é muito verdadeira. Não cabe hipocrisia entre a gente, tá, gente? Não cabe hipocrisia. Não cabe dar uma de santarrão, porque todos nós estamos na luta, certo? Então vamos orar uns pelos outros para a gente vencer essa luta? Vamos ficar em pé? Tem algum recado para dar ainda, André? Não? Ok. Então vamos orar? Nosso Deus bondoso, obrigado porque o Senhor nos colocou juntos na mesma comunidade. Obrigado por essa oportunidade da gente fazer essa caminhada autêntica, nessa luta de todos nós, por lermos a Tua Palavra com frequência, com regularidade, descobrirmos, nos surpreendermos com a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, mesmo quando a gente não está com vontade. Obrigado a Deus pela possibilidade que a gente tem de compartilhar a nossa luta, a nossa caminhada, e nos ajudarmos uns aos outros. Eu quero te pedir por todos nós, para que a gente possa crescer ao longo desses domingos em que a gente tem refletido sobre isso, procurando aprender. Traz ao nosso coração, ao nosso cérebro também, os inputs necessários, aquilo que o Senhor quer acrescentar na nossa vida, para que todos nós possamos experimentar a alegria da transformação feita pelo Teu Espírito através da Tua Palavra. Nos leve em paz para casa, na Tua graça, na direção do Teu Espírito Santo, e nos traz com alegria, com santa expectativa, como esse cântico que a gente lembrou ainda agora, de que algo bom vai acontecer. Que no culto da noite a gente possa estar reunidos para engrandecer o Senhor, na celebração da grande congregação, e darmos mais um passo no nosso crescimento para nos tornarmos mais centrados em Cristo, mais parecidos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou, e agora o Senhor nos envia. Abençoa as nossas famílias nesse nosso encontro em casa. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até logo mais à noite, com a graça do Senhor.